O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos são de responsabilidade de seus realizadores. Salve o amigo de todas as horas. Salve seu tranca-rua, Laroie. Começa agora na Rádio Toques de Aruanda, programa Conversando com seu Tranca. Apresentação da sacerdotisa de Umbanda, Gladys Camori. Transmissão ao vivo, direto do Templo Escola Caboclo Sete Espadas. Boa noite, ouvintes da Rádio Toques de Aruanda. Boa noite, Alan. Boa noite, mãe Gladys Camorim, tudo bem? Tudo bom? Boa noite aos nossos ouvintes, né? Sejam muito bem-vindos. Mais um programa Conversando com seu Tranca ao vivo. Mãe Gladys Camorim, a gente preparou um tema pra abalar tudo, né, mãe Gladys? Eu acho que pra direcionar todo mundo aí, né? Pois é, né? Hoje nós vamos falar de Yansan, desse orixá, que é considerado um dos mais guerreiros, né? Entre as mulheres e até entre os homens. Ela fica lá equiparada com Ogum. É verdade, é verdade. É. Agora, antes, Alan, eu queria falar um negócio. O pessoal está muito me perguntando sobre como na Umbanda se vê os orixás, né? Sim. No meu sacerdócio, eu aprendi de uma forma. Mas é o que a gente comentou outro dia, que o pai Ronaldo, ele tem um método de jogo de búzio na Umbanda, que é o método que ele joga pelos orixás, e não pelos odus, como no candomblé. Eu estou tentando, é porque lá no santuário a internet não pega. Sim. Eu estou tentando conversar com ele, a gente já conversou um pouco e tal, para ele passar isso no programa. Tá? Então ele explicar como seria esse jogo de búzio na Umbanda, como que se joga pelos orixás. Que é uma coisa curiosa, né, mãe Gladys? Na verdade é uma coisa curiosa porque dentro daquilo que a gente, o que se dizem na Umbanda não se trabalharia com búzios, né? Justamente, né? Mas eu tive dando uma olhada no livro e o trabalho que ele faz desse jogo de búzio é muito diferenciado. Tipo, cada búzio representa um orixá. Os búzios maiores, o maiorzão, ele põe para Oxalá. Um pouco menor é o de Iemanjá. E depois vem os outros. Os outros orixás, ele trabalha acho que com os 16 orixás. Eu não li o livro todo, eu só dei uma passada. E dentro desse jogo, conforme cai, aí é difícil porque não deve ser fácil essa leitura, pelo seguinte, conforme cai as ferramentas, o desenho das ferramentas. Nossa. Então tem que ter um estudo profundo, senão você não lê. Claro. Tá? E, por exemplo, se vamos supor, o búzio de Oxalá caiu ali na frente e o de Yansan um pouquinho mais para trás. O que quer dizer o futuro, o que está o passado, sabe? É uma coisa bem complexa, bem ampla e difícil. Não deve ser fácil, não, tanto que ele não dá curso disso. Só quem faz sacerdócio com ele que recebe essa mão de Ifá, né? Olha. Então, eu estou tentando ver se eu consigo para ele explicar para a gente. É verdade. Como que isso funciona, porque ele é um dirigente extremamente respeitado na Umbanda, né? Claro. E então o que ele fez tem um fundamento enorme. Então vamos ver se eu consigo que ele passe pra gente como é que veio isso para ele, como que foi. No livro ele diz que ele estudou muito a udologia antes de chegar aí foi passado para ele essa técnica do jogo. Olha. E pra gente poder entender. Claro, claro. Né? Porque eu aprendi a ver orixá de uma forma no meu sacerdócio, mas no sacerdócio dele a gente aprende de uma outra forma, ele utiliza o jogo. E eu estava vendo no livro, tem toda uma consagração que é feita na praia para que você receba os seus búzios, a peneira,
Nossa, é bem grande mesmo a consagração, uma coisa deve ser muito bonita. E para a gente saber como é que isso funciona na Umbanda, que eu também não sei, li o livro, dei uma olhada assim, vi que não é fácil, porque você tem que saber todas as ferramentas dos orixás, por exemplo, e o jeito que caiu. Porque não é que nem no búzio por Odu, por número. Né? Então, o número 9 é tal, o número 1 é tal, aí você sabe qual é o Odu que caminha com o orixá tal, e né, uma série de coisas. Não, o dele não tem isso. Dele é ali, ó, caiu o búzio grande que é de Oxalá, tá falando isso, e os outros búzios, até ele faz um comentário no livro, para quem está aprendendo, fazer uma marquinha para saber, por exemplo, se os outros são todos pequenos, como eu vou saber que caiu em Yansan, caiu Ogum, ou caiu Oxóssi, né? Então é uma coisa assim, bem, muito legal esse jogo de búzio que ele ensina para os sacerdotes que ele forma. Muito curioso isso. Né? Eu achei assim, extremamente interessante e vamos ver se a gente consegue falar com ele para que ele explique. Né? Como é que ele fez isso, da onde vem, por que vem e como funciona. Eu conheço alguns sacerdotes que fizeram barco com ele e jogam assim, legal. Tá? É uma coisa bem certeira. Inclusive para ver orixá, eu estava olhando, tem toda uma preparação da pessoa que vai ler, como também tem que ter do consulente, né? Então tem todo 3 dias antes, tem uma série de coisas, tem um banho, tem todo um ritual para que, ali ele diz para que o orixá passe certinho quem é ele, de onde vem, se não é e como é. Interessante. O que é interessante é tudo isso dentro da Umbanda, né? Dentro dos fundamentos da Umbanda, né? Isso que é muito... Dentro dos fundamentos da Umbanda. O jogo de búzio da Umbanda que ele trouxe, né? É feito em cima dos orixás e não da udologia como é no candomblé, né? Que esse sim é o jogo do candomblé. Tem até de 32 búzios, se eu não me engano. Tem vários nomes, né? Também tem várias técnicas, não é só uma técnica o jogo de búzio do candomblé. Envolve muita coisa, né? Então... O do candomblé é bem complicado, tem que estudar bastante, né? Para poder jogar bem e decorar tudo aquilo, porque é um monte de coisa. Verdade. E não que o outro também não seja, porque é tão difícil quanto. Claro. Porque você joga o búzio ali, como é que você vai decifrar que caiu uma seta, que caiu um cálice? É verdade. Né? Uma espada. Então no livro ele mostra, sabe, a posição como os búzios caem, para ver se forma aquilo, se não forma. É muito interessante. Interessantíssimo. E curioso agora também. Então, eu também tô, Alan. Eu tô, assim, muito curiosa para saber detalhes disso. Porque você ler o livro é uma coisa, você sair jogando é outra, né? Isso é verdade. Não é assim que funciona. Isso é verdade. Então, eu também quero saber mais, tal. Tanto que eu já falei que o próximo barco dele eu vou fazer. Sim, eu também pensei nisso uma vez. Eu falei, nossa, vontade de estudar com o Ronaldo. Muita gente fez isso, né? Estudou com o Rubens e com o Ronaldo, né? E diz que... porque ele também fez o Rubens, né? O Rubens também, exatamente. Então no próximo nesse barco desse ano passado não deu, porque eu peguei em cima da hora, já estava com 4 aulas e ele não deixa entrar. Olha. Tem que ir do começo. E então eu perdi, uma vez por mês só a aula dele, o dia inteiro, e inclusive todas as feituras, todas as oferendas, tudo é feito lá no santuário. E na praia também tem os pontos eles vão no ponto de força, né? Eles vão no ponto de força. Isso é legal. Ele vai. Na praia tem muitos, eu tenho aquele livro dele, Candomblé em Umbanda, sabe aquele branco? Eu tenho ele também, eu tenho. Então eu estava vendo as consagrações, tal. Ele faz um ritual extremamente grande, bem preparado, bem elaborado, que eu acredito que você sai de lá sabendo muita coisa.
Verdade. Todo conhecimento, né, acrescentado dentro daquilo que você já tem, né, Manglas? Então nada vem atrapalhar, né? As pessoas podem pensar, mas se estudou uma coisa, vai estudar outra. Tudo é válido, né? Para você poder entender um todo, né? Claro, você não pode ficar, você tem que entender um tudo e tirar o que é melhor. Tirar o que é melhor. Né? O que você se adapta. Verdade. E tudo mais, que nem o Rubens, não tem como ficar levando as pessoas para santuário, para ponto de força. Impossível, né? Impossível. No meu sacerdote tinham 500 pessoas. Quando terminou o sacerdote, 100 foram embora porque acho que foi o pai Antônio que tirou as pessoas porque elas nem incorporavam. Nossa. E queriam fazer o sacerdócio. Tanto que deu uma polêmica e tal, pá, mas elas saíram, mas eu tinha 500 pessoas naquele salão. E impressionante, não tem como levar, né? Lota uma Não tem, como é que ele vai levar esse povo todo? Pra cachoeira, né? Impossível. Não dá, então ele resume tudo ali, ele ensina, mas ensina ali dentro. Legal. Seria ótimo ir com ele pro santuário, mas infelizmente não tem condições. Inviável. O que já não acontece lá com o pai Ronaldo, que ele tá dentro do santuário. Fica muito mais fácil. Então, tudo é mais fácil para ele, né? Agora, pra gente sair daqui e ir pro santuário, o Rubens levar esse povo, 500 pessoas, não dá, ele ia ter que fechar o santuário naquele dia. Verdade. Né? Não teria condições. Mas vamos ver se a gente consegue saber mais detalhes sobre esse jogo de búzio, que todo mundo pergunta, como é que pega na Umbanda, como é que não pega, como que sabe, mas como é que vai saber se isso é verdade, se não é verdade? Então, tem sim um outro método, fora o que eu aprendi, que muita gente aprendeu, tem esse método que está aí, só que são só os sacerdotes que saem lá do pai Ronaldo que fazem esse tipo de coisa. Vamos ver se a gente consegue falar com ele. Verdade. O pai Ronaldo tem tanta credibilidade que é incontestável tudo que ele passa, né? Então. Não tem como contestar, né? Ele, acho que, se eu não me engano, eu acho que foi no Umbanda que ele foi o primeiro a entrevistar o Zélio. Ele foi amigo íntimo do Zélio, né? Amigo íntimo do Zélio. Ele teve uma boa parte ali com ele e tal. E quando ele conheceu o Zélio, ele conta no livro porque o pai Ronaldo começou no Candomblé. Quando ele conheceu o Zélio, que ele passou a amar a Umbanda e passou para a Umbanda. É verdade. Então ele teve um ilê de Candomblé e tudo mais, né? Mas aí ele era, acho que repórter na época, se eu não me engano, alguma coisa assim. E ele foi fazer uma entrevista com o Zélio de Moraes e acabou ficando amigo dele e tudo mais. E foi aí que ele disse que ele se inteirou da Umbanda, conheceu os fundamentos da Umbanda e optou por ficar na Umbanda. Interessante. Então, quer dizer, ele tem uma bagagem enorme, né? Claro. Já traz do Candomblé, né? Então, pois é, né? Ele eu acho que acima de qualquer suspeita, né? Sim. Não tem, pai Ronaldo, não tem. Bom, mas vamos ver se a gente consegue isso. É que lá é difícil mesmo, nada pega lá. Lá é difícil. Não pega celular, não pega nada lá. E eu não queria fazer gravado. Sim. Eu queria estar lá com ele respondendo ali as perguntas que o pessoal faz. É verdade. Né? Ia ser muito mais legal. Agora vamos ver, de repente dá para fazer lá num outro lugar. Vamos ver, nós estamos aí conversando, vamos ver o que a gente consegue para fazer isso. Perfeito. Bom, mas vamos lá falar da nossa querida Yansan, esse orixá de guerra, né? Esse orixá que está sempre pronto para. Bom, então Yansan, ela está assentada no polo absorvedor de uma linha cósmica da lei, tá? A forma de atuar de Yansan é uma forma ativa, absorvendo os desequilíbrios cometidos no campo da lei pelas pessoas. Yansan é a qualidade direcionadora de Deus. Ela atua em toda a criação, direcionando tudo e todos ao caminho da evolução. Tá? Então, quando a gente está falando dessa Yansan que a gente está falando do trono maior. Né? Não das nossas Yansans naturais, que a gente incorpora tudo, elas só seguem a mesma linha do trono maior. Tá? Sim. Yansan, ela direciona tudo e a todos
para o caminho da evolução. Então, Yansan está direcionando no trono da fé, no trono da justiça, no trono da geração, no trono da evolução, tá? Então, o fator direcionador dela, ele trabalha em todos os outros tronos também. Yansan, ela faz par com Ogum, tá? Que Ogum é o quê? Ele é o aspecto fixo da lei maior. Ele é irradiante continuamente. Então, Ogum irradia suas vibrações divinas de lei constantemente, amparando e sustentando a tudo e todos, de uma forma passiva, sem forçar nada a ninguém. É que nem Oxalá. Ele está irradiando fé constantemente. Né? Tá ali aquela energia da fé constantemente. Agora, em Yansan, ela já é o aspecto móvel da lei. Ela entra em ação para corrigir os erros nesse sentido da vida, recolocando tudo no caminho reto, de modo que a lei seja obedecida e aplicada. O campo preferencial de atuação de Yansan é o emocional dos seres. Por quê? Ela retira dos seres, ela tira as pessoas da estagnação. Ela tira as pessoas, sabe, quando para. E também os espíritos, né? Porque em Yansan ela é a dona dos eguns, é ela que carrega, né? Direciona eles. Então, quando você entrou em estagnação, Yansan está ali atuando para que a pessoa entre na evolução, tá? Então, essa estagnação provocada por desequilíbrios, por excessos emocionais, né? Que a gente vive aí no dia a dia, e também dos espíritos que desencarnaram, que às vezes desencarnam ou com muita raiva, com desequilíbrios grandes, então é ela que vai se apoderar disso tudo e direcionar tudo isso. Yansan também, ela atua na linha da justiça ao lado de Xangô. Ela está na linha da lei ao lado de Ogum e em Xangô formando uma linha mista, tá? Com Ogum, ela é uma linha pura. Yansan e Ogum são ar, tá? Então é uma linha pura da criação. Yansan e Xangô já é uma linha mista. Por quê? Porque o ar expande o fogo. Então Xangô precisa dessa ventania de Yansan, dessa agitação de Yansan, para que ele faça também a sua parte na justiça divina. Então, ela se polariza com ele nessa linha mista, fazendo justiça e lei juntos, tá? Aonde, como eu disse, ele é o fogo, ela é o ar. Então, o ar, ele expande o fogo, né? Então, ali eles fazem um par. Porque se for só ar com ar, fica um outro tipo de expansão. Não dá muito certo. Os elementos têm que ser combinantes. Eles são só uma linha pura, ar com ar. Mas para você trabalhar, você precisa dos elementos combinantes. Ogum, ele é passivo no seu magnetismo, tá? Então ele irradia o quê? Ele irradia ondas retas numa corrente contínua. E o núcleo magnético dele gira sentido horário, porque o fator de Ogum é o ordenador, o fator principal de Ogum é o ordenador. Deixa eu responder alguma coisa aqui, porque senão trava tudo aqui. Qual a relação de Yansan com o tempo cronológico? Então, aí nós temos os atributos de Yansan, que eu vou chegar lá, tá? Aí a gente entra no tempo. É verdade que Oxum Apará tem um pouco de Yansan? Então, no Candomblé, a Oxum Opará, vamos pôr assim, seria uma linha mista, meio Oxum, meio Yansan, ou então uma Oxum guerreira, tá? O máximo que eu poderia falar para você de Candomblé é isso, tá? O que eu sei é que seria uma Oxum mais guerreira, uma Oxum não igual uma Oxum pura que a gente conhece. Maria Padilha das 7 encruzilhadas serve a qual orixá? Então, todo guia que tem 7, ele pega Oxalá, tá? Então, tudo que tem 7 tem um entrecruzamento com Oxalá. Então, Dona Maria Padilha, ela é uma pombagira de Yansan,
Então aí nós temos Yansan, temos Oxalá e as encruzilhadas, né? Que são de Ogum. Então ela faz todo esse entrecruzamento. Vai depender do ponto que ela riscar, pode ser que tenha mais alguma coisa, aonde ela entrecruza. Mas todo guia que tem o número 7 na frente, ele entrecruza com Oxalá. Pronto? Tá, então vamos voltar. Já em Yansan, ela é ativa, o seu magnetismo irradia em ondas curvas, ela não irradia em linha reta como Ogum. As ondas de Yansan são curvas, por isso você pode ver um ponto riscado que um guia põe e ele é entrecruzado com Yansan, as linhas são curvas, tem algumas espirais, nunca é uma linha reta. Tá? Um guia não vai riscar um ponto de Yansan, por exemplo, uma espada reta. Ele pode até riscar uma espada, mas ela vai ser curva, vai ter alguma coisa, tá? E o núcleo de Yansan, quando ela está fazendo a sua corrente alternada, ele gira sentido anti-horário, tá? Que é o fator direcionador. Então, enquanto o Ogum tem todo o seu fator magnético girando no sentido horário, que ele está ordenando as coisas, Yansan gira no sentido anti-horário, porque ela vai fazer o quê? Ela vai direcionar, essa é a qualidade dela, direcionadora, que ela envolve, quando ela está fazendo essa limpeza, o que ela está fazendo? Nas aspirais que ela faz, nas suas linhas curvas, ela está pegando os espíritos que foram endurecidos, né, que morreram endurecidos, que tem toda aquela maldade ainda, que não conseguiram se livrar, ou tem ressentimentos, uma série de problemas que às vezes a gente desencarna e deixa de pendência, é ela que recolhe e paralisa esses espíritos. Aí ela remete esses espíritos ao Iatempo, ou Logunã, para que eles sejam aí é lá no mistério de Oiatempo que eles vão ser totalmente esgotados dos seus desequilíbrios para poderem retornar no direcionamento. Tá? Então, Yansan, na verdade, ela tem várias atribuições. Não é só o direcionamento. Ela tem Yansan Balé, Egunitá, tem Obá, tudo são atribuições, de Yansan, tá? Do Orixá Maior. O Orixá Maior é Yansan. Aí vem as outras linhas que vão se dividindo cada vez mais. Peraí. Mas tem Oxum. Essas divisões, elas acontecem por causa dos entrecruzamentos, que você já explicou muito aqui, né? Sim. Tudo vem dos entrecruzamentos. É aqui, ó, que nem, por exemplo, mas tem Oxum Apará na Umbanda? Não, na Umbanda nós não temos Oxum Apará. Mas se a gente for pegar o entrecruzamento da Umbanda, nós temos uma Yansan mineral, que nada mais é um entrecruzamento com o trono mineral, que é o trono de Oxum. Nós temos Yansan que entrecruza com o trono da fé. Então temos Yansan cristalina, Yansan mineral, Yansan do conhecimento, Yansan da geração. Todos os orixás, todos os tronos maiores, quando vêm se multiplicando, eles vão se entrecruzando. Um trabalha, a criação é tão perfeita que, para você direcionar, você precisa ter ordem, não precisa? Sim. Está lá Ogum para ordenar, e aí você tem a Yansan no trono da lei. Aí, para ter justiça, você precisa ter lei. Então está lá a Yansan se entrecruzando com o trono da justiça. Para ter evolução, você precisa ter direção para essa evolução. Está lá a Yansan entrecruzando. E assim acontece com os outros orixás também. O Baluaê, ele entrecruza na linha cristalina, na linha mineral, na linha vegetal, e assim vai. E isso para nós é entrecruzamentos. No Candomblé tem um outro nome, por exemplo, como a Oxum Opará. Olha. Eles fazem diferente, né? Sim. Mas é o nosso entrecruzamento. Interessante, e é bem curioso isso, porque às vezes as pessoas, né, pedem tanto pro Ogum, né, abrem meus caminhos e fazem oferenda e fazem rituais e tal,
E muitas vezes a pessoa precisa de direção, né, Mãe Gladys? Justamente, é por isso que é muito importante a gente conhecer o fator de cada orixá. Porque é através dos fatores que nós vamos saber para quem a gente vai pedir aquilo. Às vezes você está precisando de direção, mas você está lá, pegando para algum, me dá caminho, me dá caminho, e ele está dando caminho. E você não está percebendo. Por quê? Porque você não tem direção. Você não sabe que caminho você quer. Então, você sabendo os fatores que esses orixás trabalham, você vai fazer uma oferenda certa para o orixá certo e você vai ter a solução mais rápido. Verdade. Peraí, deixa eu responder umas. Se uma pessoa de candomblé que tem Oxum Apará e vai para Umbanda, a Oxum muda ou muda o jeito de vir? Olha, veja bem, como na Umbanda a gente trabalha com orixá ancestral, orixá de frente e adjuntó, tá? Então uma Oxum Apará, né, que ele quer saber, Apará, ela no candomblé, na Umbanda, desculpa, ela vai ser Oxum, ou vai ser uma Inhansã. Ela não vai ser uma Oxum meio Inhansã, nem uma Inhansã meio Oxum, tá? Pode ser uma Oxum entrecruzada? Pode, mas ela vai se manifestar como Oxum não manda. Tá? O entrecruzamento, se você souber como faz e descobrir, só você vai saber. Porque o orixá não vai dar ponto riscado. Boa noite, adoro o programa. Sou filha de Ansan e gostaria de saber como converso com ela. De maneira que eu sinta a sua resposta. Pois, olha, já está difícil, hein? E não consigo sentir o que ela requer de mim. Amo minha mãe e quero ter uma conexão direta. Será que sou prepotente ao falar com ela? Obrigada. Olha, Elisa, conversar com o orixá é assim, a gente conversa, né? A gente vai conversando. Agora, ouvir uma resposta direta deles, aí já é difícil. O que pode acontecer é o guia mais afim com você, ele pode falar para você, olha, faz uma oferenda assim, ou entrega, põe uma vela, ou faz um banho, tá? Mas assim, levar uma conversa direta, a gente conversa, mas escutar diretamente deles, eu acho difícil. Gostaria de saber como posso saber se tenho o maravilhoso dom da mediunidade. Então, para você saber se você é médium, você vai ter que frequentar algum lugar, e vendo como você se sente, e conhecendo um pouco da religião que você optou. E aí depois, se você for médium, a coisa começa a acontecer naturalmente. Ninguém precisa ficar rodando você, não precisa nada disso. Quem é médium, a coisa vai acontecendo naturalmente. No começo é difícil, claro. Ninguém sai por aí incorporando, mas a coisa vai se desenvolvendo naturalmente. Porque o lado espiritual, gente, é extremamente organizado. Quem é desorganizado somos nós. Mas o lado espiritual é organizado. Então, o lado espiritual está sempre pronto se você é médium de incorporação. Quem não está pronto somos nós. Então, você só vai saber se é médium frequentando um lugar. Se inteirando da religião. Primeiro você precisa ver se você gosta. Precisa saber os fundamentos. Porque entrar só por entrar para saber se é médium, depois a gente se arrepende aí. Então, tem que pensar bem nisso. Na Umbanda, os orixás têm suas quizilas com relação à comida? Não. Nós não trabalhamos com quizila porque é assim, ó. Orixá é um ser supremo. Sim. Tá? É uma irradiação, uma essência divina de Deus. Então não tem quizila. Então não temos esse negócio de quizila, não. Boa noite, parabéns pelo trabalho. Gostaria de saber sobre uma sugestão para se fazer um trabalho pedido de agradecimento para Yansan. Onde entrega? Obrigada. Já vou passar, tá, Zeca? Um trabalho fácil para Yansan e aonde entregar. Minha mãe está perguntando, ela é filha de Iemanjá com Ogum. E por que tanta aprovação desde que a mãe de santo morreu? Como assim provação, Nayana? Não entendi. O que tem a ver a sua mãe ser de Iemanjá e Ogum e a mãe de santo ter morrido? Aonde entra a provação aí?
Isso eu não entendi, tá? Põe aí de novo. Bom, então vamos continuar aqui. Vou falar alguns caboclos de Inhansã. Por exemplo, o Sete Ventania. Ele é um caboclo de Oxalá, de Inhansã entrecruzado com Oxalá. O caboclo Ventania, Inhansã purinho, não entrecruza. O caboclo dos ventos, também Inhansã purinho, sem entrecruzamento. Alguns Exus de Inhansã. O Sete Gira, Inhansã entrecruzado com Oxalá. Exu Mangueira, Inhansã. Olha, Oi? Exu Mangueira em Inhansã? Exu Mangueira em Inhansã. É interessante, conheço um Exu Mangueira, não tinha ideia. Bacana. Corta-ferro, Inhansã entrecruzado com Ogum. Sete Pedreira, Inhansã entrecruzado com Oxalá. Algumas pombagiras. Pombagira rosa amarela, pombagira dos ventos, essas são Inhansã pura. Pombagira sete giros, Inhansã entrecruzada com Oxalá. Algumas ferramentas de Inhansã. Eruexim ou Iruexim, que é uma chibata feita de rabo de cavalo ou de búfalo, que quando ela venta aquilo, ela está espantando os eguns. A espada flamejante de cobre, que é o que mostra, né, que ela é uma guerreira do fogo. O chifre de búfalo, os dois chifres de búfalos, que são símbolos da virilidade, quando eles emitem som, proporciona a fecundidade. Então, esses são alguns símbolos de Inhansã. Peraí, deixa eu responder uma aqui. Porque ela não arruma outro lugar para trabalhar e os lugares que ela vai acaba não gostando. Ou ela tem que abrir o terreiro dela. A mãe de santo era a sogra dela. Então, Daiane, é o seguinte, se ela não está se encaixando em nenhum lugar, é porque até agora, ou ela e os guias dela ainda não encontraram um lugar que seja certo para eles e para ela. Tá? Então, esse processo às vezes é um pouco lento. Agora, se ela tem que ser dirigente ou não, aí eu já não posso dizer. Isso eu não sei. Depende aí dos guias dela, como é que é, se ela tem essa missão. Aí você tem que ver, ela tem que conversar com alguém, outra mãe de santo, ou pai de santo, ou que jogue um búzio para ela, ou faça alguma coisa para poder passar. A Inhansã é dona das tempestades, raios e trovões, ou os trovões são de Xangô. Olha, os trovões fortes, aqueles bem barulhentos, são de Xangô. Aqueles raios e trovões não tão fortes, que fazem menos barulho, esses são de Inhansã. O caboclo Sete Pedreira é um entrecruzamento de Inhansã com Xangô. O Sete Pedreira é um entrecruzamento de Oxalá com Inhansã. Tá? Porque Inhansã recebe também na pedreira. Maria Padilha do Cabaré. Então, Cabaré, ela não está dizendo de onde ela vem, tá? Ela está ocultando. O que a gente sabe é o seguinte, Maria Padilha vem no trono de Inhansã, mas tem um monte de entrecruzamentos. Quando ela diz Maria Padilha do Cabaré, ela não está mostrando aonde ela entrecruza, se ela é só de Inhansã, se não, tá? Então, você tem que ver no ponto dela para que a gente possa saber. Vai, Sônia, troca. Boa noite. Por favor, poderia falar um pouco sobre o Marabô? Muito obrigada. Olha, Vilma, o Marabô é o seguinte, ele transita nas 7 linhas, a gente já sabe. Ele tem como trono sustentador Oxóssi, tá? Porque Marabô recebeu os 7 símbolos. E o resto, ele recebe as entregas dele tanto na mata, como ele recebe na encruzilhada, como ele recebe no cemitério, porque ele corre as 7 linhas. Gostaria que você pedisse... Tá. Que eu cante uma música, né? Música é koala.
Ele quer, Alan, um ponto de uma pombagira 7 saia. Tá, faz assim, na hora que a gente entrar, no intervalo entre o seu tranco incorporar, a gente coloca pra ele. Isso, Célio, o Alan vai pôr pra você, tá bom? Ah, com certeza. Tá. Mãe Gladys, eu acho que você até abordou já, mas estão pedindo pra repetir alguma coisa sobre o Pará. Tá, o Xum, o Pará. Ah, tá. Olha, o Pará é o seguinte, no candomblé é um entrecruzamento, são 2 orixás, né? Não é um entrecruzamento, o candomblé não utiliza isso. É uma Oxum e uma Yansan que estão na coroa do filho. Então seria uma Oxum ou Pará. Uma Oxum guerreira, né? Uma Oxum com qualidades de Yansan. Tá? Na Umbanda, nós não temos a Oxum ou Pará. Nós temos o quê? A Yansan mineral, por exemplo, que é uma Yansan que intercruza com Oxum. Ou uma Oxum da lei. Tá? Então nós temos esses entrecruzamentos. Então não existe mais, quando você incorpora, você não fala, olha, eu vou incorporar a minha Oxum cristalina. Não. Vou incorporar minha Oxum da evolução. Não. Você vai incorporar o Oxum. Os entrecruzamentos, só se você fizer aquela tela lá que você acaba descobrindo que é muito complicado. Mas é assim que funciona. Nós não temos que nem o Ogum Xoroquê. Tá? Nós temos Ogum Megê. Qual outro que entrecruza? Tem alguns outros orixás do candomblé que a gente trabalha de uma outra, a Umbanda trabalha de uma outra forma. Que nem, por exemplo, Oxumaré. Oxumaré para nós, ele é homem. Ele não é andrógeno como é visto no candomblé. Ele não fica 6 meses mulher, 6 meses homem. Tá? Então essas diferenças, são essas diferenças. A Umbanda tem esse fundamento e o candomblé tem o outro. Então, cada um tem as suas particularidades, né, Mãe? Cada um tem as suas particularidades. Os do candomblé são do candomblé, os da Umbanda são da Umbanda, que vocês veem que a Umbanda tem os seus fundamentos também. Claro. Xangô do fogo é cruzamento de quem? Xangô do fogo é Xangô puro. Xangô já é fogo. Tá? Então, Xangô do fogo é um Xangô purinho. Exu Veludo vem por Inhaçã também? Olha, Exu Veludo vem por Oxum. Já respondi, tá. Pergunta, pá. Queria saber como funcionam os cortes para Exu. Pelo menos aqui na minha cidade, nós cortamos para Exu, aves, 4 pés, enfim. É correto isso? Desde já agradeço. Felipe, é o seguinte, a Umbanda não faz corte. Tá? Então, se é correto, no candomblé é correto, existe todo um ritual para fazer isso, então é o ritual do candomblé. Agora, na Umbanda, nós não fazemos corte, tá? De nenhum tipo de animal. Porque tem algumas entidades que trabalham com... A fita é um mistério em si mesma, tá? A fita, existe todo um mistério atrás das fitas. Então, se eles trançam as fitas, o seu tranca tem muito essa coisa de trançar a fita, tá? Ele já está trabalhando um mistério aí, que é o mistério das 7 fitas sagradas. Transitar nas 7 linhas, que ele trabalha para as 7 linhas. Tá? Toda entidade que transita nas 7 linhas, ele serve às 7 linhas. Ele tem um mistério, uma magia de cada um deles para ele trabalhar. Acendo muitas velas para minha mãe Oxum em casa. Queria saber se a vela tem cor própria ou se a vela branca é o ideal. Olha, a branca é universal. Tá? Por exemplo, eu tenho... sabe aquele meu amigo que veio jogar búzio uma vez no programa? Sim. Ele só trabalha com vela branca. E ele é do candomblé. Olha. Tudo é com vela branca. Então, a vela branca é universal.
Tá? Nós trabalhamos Oxum ou na rosa, ou no amarelo, ou dourado, né? E no azul claro. Então, porque aí são os entrecruzamentos que a gente vê na cor. Porque o trono maior, as pessoas que têm a evidência, que foi feito lá todo um estudo, diz que a energia que sai de uma vela, cor de rosa, são ondas em formatos de coração. Isso foi um rapaz lá no meu sacerdócio falar isso, teve uma aula que foi só com ele, que ele acompanha o Rubens há muito tempo, e ele é vidente e tal, e ele foi explicar essa coisa das cores. Porque, né, todo mundo trabalha com o Oxum no amarelo. Então ele estava explicando que o trono, quando você acende uma vela para o trono, a energia que, mesmo que seja uma vela branca, a energia que sai é cor de rosa e a onda que aquela vela forma são metades assim onduladas que, se você olhar elas juntas, formam aquele coração. Tá? Eu não tenho essa evidência, estou passando o que eu escutei, o que eu aprendi lá. Então, mas se você acende branca, branca é universal. Então, aí que tá, né? Dentro de casa, eu não aconselho só para orixá, anjo da guarda, um caboclo. Agora, para a linha da esquerda, eu acho que tem que ser lá fora, tá? Eles são da rua, né? É povo solto, livre, leve, solto. Você vai poder... É a mesma coisa que você fazer uma oferenda para o Xumaré, por exemplo, ou para o Oiá-Tempo. Vamos pôr para o Oiá-Tempo. Você vai fazer uma oferenda para o Oiá-Tempo debaixo de um teto. Não tem porquê. Você tem que fazer fora. Se ela é tempo, ela tem que estar no tempo, essa oferenda. Então, dentro de casa, eu não aconselho. Exu aqui é só na quimbanda. Acho que cortar para eles deve ser fundamento da quimbanda. Deve ser. Gostaria de saber, eu sou filho de Oxalá Iemanjá, mas recebo o seu veludo, como pode? Então, ele pode ter um entrecruzamento. O teu veludo que você trabalha, pode ter aí um entrecruzamento com Oxalá, com Iemanjá, por isso que ele vem nessa linha. Oxum Pandá, é só do candomblé? Só do candomblé. Será que eu consigo? Bom, vamos lá. As flores de Yansan. Yansan pega palmas amarelas, palmas vermelhas, pega rosas, pega tulipa, que essa é mais difícil de achar. As ervas, algumas, né? Calêndula, camomila, câmina do brejo, cânfora, cidreira, erva de Santa Luzia, losna, folhas de manga, a mangueira é de Yansan, né? Folhas de caju, gerânio vermelho e hibisco. Bebidas que você põe numa oferenda para Yansan: vinho rosé, licor de cereja, champanhe branca. Algumas frutas: a manga rosa, a pitanga, maçã vermelha, a uva rosada. Tá? São algumas frutas. E aí, o que quer dizer Eparrê Oiá? Oiá a gente sabe que é o Yansan, né? Oiá. Agora, Eparrê, Epa, representa uma recomendação de calma. É um terror diante de um poder incontrolável para o homem. E o rei, né? É o grito que Yansan dá quando ela incorpora. Tá? Então, juntando isso aí, porque na verdade, Eparrê já está aportuguesado, não é bem isso que veio de lá da África, tá? Agora, deixa eu pegar aqui que eu separei umas oferendinhas legais. Olha, tem uma oferenda simples para Yansan, uma oferenda legal. Você pode pôr 3 velas amarelas, 3 velas vermelhas e 3 brancas. Aí você escolhe se é o champanhe branco ou o licor que você vai utilizar. As flores você vê se são palmas ou se são rosas. Fica a seu critério. Aí você monta
assim. Você põe as flores em círculo, tá? Dentro do círculo das flores, você põe as velas. Se você quiser colocar algumas fitas amarela, vermelha e branca, também pode. Tá? Aí dentro do círculo das velas, você vai pôr a bebida. Tá? Põe um copo da bebida e o resto você vai derramar todo em volta da oferenda. Aí você pode entregar isso aonde? Você pode entregar num bambuzal. Você pode entregar até perto de uma cachoeira ali próximo, onde tem um mato, alguma coisa. Mas o lugar preferencial de Yansan é o bambuzal. Tá? Mas se não tiver, você pode pôr perto de uma cachoeira, se possível. O acarajé, né, que é uma comida típica de Yansan também. O que mais que a gente tem de comida de Yansan? A cor, né? Em Yansan, tem gente que trabalha ela no amarelo e tem gente que trabalha ela no vermelho. Por exemplo, eu não consigo acender vela amarela para mim em Yansan. A vela apaga, eu troco de marca, não dá certo, tá? Então, eu acendo para mim em Yansan a vela vermelha. Tá? Mas as cores são vermelha e amarelo, dependendo do local, né, da casa. De repente a pessoa, Mãe Gladys, só uma pergunta. De repente a pessoa não saiba a qualidade da sua Yansan, daquela Yansan que incorpora, qual a cor que ela pode acender ali para não errar? A branca, né? A branca, né? Melhor, a branca, melhor. Porque assim, tem casa que só cultua Yansan no amarelo. Aí você acaba, né, tendo que fazer como a casa. E tem casa que utiliza no vermelho. Tem casas que é aquele, sabe, marrom terra, meio avermelhado? Sim. Então, tem gente também, tem casas que utilizam essa cor. Você pode acender em qualquer... Olha, o dia de Yansan mais forte é a quarta-feira, mas você pode acender na segunda, pode acender na terça, tá? Qualquer horário. Tem problema. Então, isso de cor vai muito de casa para casa, né? Agora, por exemplo, como eu vim do colégio e eu trabalhava no colégio, a guia da minha Yansan, o meu brajá é amarelo. Porque eu sigo o que veio de lá. Lá a gente utiliza o brajá amarelo, acabou. E para Oxum, o brajá é rosa. Para quem já é sacerdote. Mas a vela, a minha Yansan, vela amarela, não dá certo. Tem que ser a vermelha. Aí vai que vai. A amarela acontece de tudo. Mas a vermelha vai. Mas o meu brajá é amarelo. Interessante. Então, só se for Egunitá. Tá? Se você for acender para Egunitá, que é um atributo da Yansan, você trabalha com essa Yansan do fogo, né? Egunitá. Então, você acende a vela laranja. Agora, a Yansan balé é que pega o amarelo ou a vermelha, dependendo da casa. Não, com entrecruzamento. Yansan pura, ela é ar. Tá? O elemento de Yansan é ar, não é fogo. Ela entrecruza na linha de Xangô, por isso que ela vem... Aí vamos pôr assim, não, senão vai confundir a cabeça do povo. Mas quando ela entrecruza com o Xangô, então ela utiliza do elemento fogo também. Mas em Yansan é elemento ar. Para-raio como? Assim, o para-raio que tem nas casas? Não. O que tem a ver? Não é ferramenta de Yansan. Olha, em Yansan, por exemplo, tem locais que cultuam ela na terça-feira, junto com Ogum. Tá? Então, tem umas coisas que é muito diferenciado de casa para casa. Então, às vezes, torna meio confuso, né? Então, a gente tem que dar as duas opções. Os chakras que Yansan domina, por exemplo. Tá, é sim. Para raio planta é. O laríngeo
Tá? Yansan trabalha o chakra laríngeo. Bacana. A Priscila, que eu acho que foi a mesma pessoa que perguntou para você, Mãe Gladys, aí se laranja também pode ser utilizado para Yansan, ela disse que na casa que ela trabalha utiliza laranja. Então, aí que tá, de repente eles trabalham com essa qualidade de Yansan, né? Sim. Então, é o que eu te falei, aí que fica difícil, né? Cada casa trabalha de uma forma. Por exemplo, os bichos de Yansan, não os bichos de matança, os bichos que têm uma relação com Yansan, tá? É a borboleta e o búfalo. Olha, o búfalo... São os bichos que ela domina. Isso, o búfalo também por causa do que especialmente, Mãe Gladys? Do chifre, né? Do chifre, né? Tanto que tem uma defumação de Yansan que você faz com raspa de chifre. Eu já ouvi falar. Já disse que é fantástica. Eu ainda não consegui essa raspa, é difícil de encontrar, não é em qualquer casa de umbanda que tem, mas é uma defumação que espanta tudo que você possa imaginar no local, ela espanta, quando você usa essa raspa de chifre. Olha, já ouvi falar também. Essa defumação, o difícil é achar o chifre, né? O difícil é achar, exatamente. Fazer uma oferenda para Xangô na praia. Para Xangô, ela tem que fazer na praia a oferenda. Então, você vai fazer a comida de Xangô. Tá? Ou você vai levar as frutas, ou você vai levar o amalá. Aí depende o que foi pedido para você. Né? Quem te passou, tem que dizer que tipo de oferenda que é que você vai entregar lá. Tá? A oferenda mais conhecida para Xangô é o amalá, né? Mas tem as frutas, tem outras coisas também que você pode oferendar. Então, quem te passou tem que falar. Como faço para acender uma vela? Esse é fácil. Como é que você acende uma vela para o seu anjo da guarda? Você vai lá, compra uma velinha branca ou uma de 7 dias, branca também. Aí você pega um pratinho, põe seu nome, põe ali. Aí você leva a vela acima da sua cabeça, pede licença a Deus, aos sagrados orixás, pede a presença do seu anjo guardião, para que ele te ilumine. Aí você pede as coisas que você quer. Aí você põe a vela em cima, ali no pratinho, em cima do teu nome. Você pode pôr em volta da vela um pouquinho de açúcar ou um pouquinho de mel e um copo de água do lado. Tá? Se você colocar o copo de água, é recomendável que você troque todos os dias essa água. Por quê? Porque a água, ela é um captador. Então, aquela água vai captar toda a energia negativa que possa estar perto de você. Então, é aconselhável que você troque essa água todos os dias até a vela acabar. É assim. Então, tem que ser comida de Xangô, Carlos. Você vai ver que comida de Xangô que você vai querer fazer, porque não é porque você vai arrear na praia que você vai levar um peixe para ele. Não é? Você tem que ser comida de Xangô. Tá? Que mais? Então, é aquele, deixa eu ler o nome aqui, porque é um nome africano. Eu já falei dos instrumentos. Cadê onde que eu anotei este nome? É o uerê. Ai, meu Deus, tanta coisa que eu anoto. Aqui. Eu anoto tanta coisa, porque senão eu me perco no que eu vou falando. Olha, é o Eruexim ou Iruexim, tá? Que é uma chibata feita de rabo de cavalo ou de rabo de búfalo, que é onde proporciona o vento, que ela faz o quê? Ela está espantando. Então é para isso que ela utiliza essa chibata de rabo de cavalo ou de rabo de búfalo. Tá? Tem a espada, que é a espada de cobre, e os 2 chifres de búfalo, que também são instrumentos de Yansan. Então, essa defumação de raspa de chifre,
Ela é feita como defumador normal. Você acende o carvão e vai jogar o pó em cima do carvão. Mas tem que achar. Dama da noite, responde ao Oxum. Uma Maria Padilha entrecruzada também. Tem um monte de pombagira que responde ao Oxum. Dizem que homem não pode fazer comida para Oxum, é verdade? Olha, para Exu, na Umbanda pode. Tá? Até é melhor que você mesmo faça a comida para o seu Exu. Porque você vai estar sabendo o que ele quer, você vai estar com todos os elementos ali, você vai pedindo. Então, desconheço que na Umbanda homem não possa fazer comida para Exu. Tá? Como também pode fazer para pombagira. Você vai oferendar a pombagira, você pode pôr lá os elementos dela, sem problema algum. Se fosse assim, como seriam os pais de santo homem? Quem faria comida para os Exu dele? Ele não vai confiar em ninguém para fazer essa comida. Então, pode fazer. Interessante, umas dúvidas, né, que a gente não imagina de onde sai, né? Eu acho que, mesmo se fosse questão, né, de homem não, ou mulher não poder fazer para Exu, por exemplo, né? Ainda assim seria um absurdo, mas o homem não poder fazer para Exu é curioso também, né? Pois é. Olha, ele está perguntando aqui se é verdade que homem não pode ter uma pombagira de frente. Então, é assim, gente, o Exu, a pombagira, eles nunca estão na frente. Você entendeu? Na frente, antes deles, tem lá o mentor, tem o seu guia-chefe. Se o seu guia-chefe for uma pombagira, aí tudo bem. Mas se não for, tem ali um guia-chefe antes disso. Agora, por que o homem não pode ter uma guia-chefe pombagira? Não vejo por que não poder. Ela vai trabalhar tão bem como se fosse um caboclo de frente. E por que não uma cabocla? Só porque a pessoa é homem, não pode ter um guia-chefe, por exemplo, uma cabocla? Então, essas coisas não cabe dentro de um sagrado, né? Verdade. Não cabe, então pode ter sim. É natural uma pessoa nunca ter ido na Umbanda e quando for o guia pedir para ela fazer uma entrega de Exu? Olha, de repente o guia pediu porque a pessoa está com algum problema e é necessário. Tá? Agora, como a pessoa não é da Umbanda, o guia vai te explicar como fazer isso. Ou um médium vai com você lá fazer isso. É o preconceito, com certeza. Isso tudo de não ter de frente, mulher, outra coisa, é tudo preconceito. Que é importante lembrar que espiritualidade não influencia na sexualidade, né? Em hipótese... De jeito nenhum. Existem preceitos... Volta lá naquele lá, Sônia. Tá, do preconceito. Então, Rubel, é o seguinte, essas imagens, elas foram postas como a pessoa da época viu. Entendeu? Agora, se tem uma imagem, né, de um Xangô do fogo parecido com uma entidade do Oriente, não vou saber te dizer sobre as imagens, né? As imagens foram feitas muito antigamente como eles viam. É que hoje as pessoas não fazem, mas será que se viessem imagens novas hoje, como seriam? Você acha que seriam, por exemplo, as imagens que a gente tem das pombagiras? Eu acredito que não. É verdade. Né? Eu acho que hoje, eu não sei como é que o médium vai ver e passa para alguém, tem que passar para alguém que saiba desenhar, para esse alguém, né, fazer uma forma e assim por diante. Eu acredito que as imagens seriam totalmente diferentes do que a gente vê de antigamente. Então, Felipe, depois quando eu for falar de Oxalá, eu trago os Exus que representam Oxalá. Gostaria de saber sobre jogar búzio e não ter resposta nenhuma.
sobre meu orixá de frente, ancestral e juntó. Poderia ser Exu de frente? Grato. Olha, o que eu sei do jogo de búzios, que eu escuto os babalorixás comentarem, que a gente conversa, é que quando o búzio não abre, né, que não vem resposta, é porque não é o momento da pessoa saber ou tem algum problema ali. Tá? Isso foi o que me contaram. Como eu não jogo búzio, eu não posso ir além disso. Apesar que eu aprendi algumas coisas, tal, de búzio, mas não sou assim apta a jogar, só quando eu fizer o sacerdócio com o pai Ronaldo. Então o que eles dizem é isso, que quando os búzios não abrem, é porque ou não é o momento, ou tem alguma coisa atrapalhando que precisa ser resolvida para depois a pessoa chegar no orixá, tá? Então não sei. Tenho uma guia que não sei de quem é. 7 contas marrom, 7 verde, uma branca, uma azul. Então, mas como você tem uma guia que você não sabe de quem é? Quem mandou você fazer essa guia? O que essa guia está fazendo com você? Porque se é uma guia, tem que ter uma finalidade. Uma guia não é um colar. Simplesmente. Bem lembrado. Espiritualmente não... Espiritualidade não tem preconceito, mesmo porque se fosse assim, as mulheres não poderiam incorporar caboclo, boiadeiro, justamente. Então, sabe, homem ou mulher, para o espírito que vai trabalhar ali, não importa. O que importa é que ele vem, trabalha e vai embora e acabou. O que você faz depois é problema da gente mesmo. E os meses ocorrem... Interessante, eu estou aqui lendo as perguntas pro seu tranca. Enquanto a mãe Gladys lê as perguntas também para respondendo, o pessoal que está enviando as perguntas, eu vou pedir que seja bem objetivo, tá? Para a gente também, de uma forma, ser mais ágil para passar as perguntas. Justamente. E, gente, por favor, não adianta vocês ficarem apertando a campainha aqui. A Sônia tenta. Quando é muito grande, não dá. E aí o seu tranca começa a ficar irritado com ela. Porque aquele barulho fica, e ele fica bravo com a Sônia. Ele fica para ela, vai logo, para com isso. Então, não adianta ficar buzinando. Se a pergunta é muito grande, ela não tem tempo. Então, resumam, faz uma coisinha fácil dele entender e fácil da Sônia passar. Porque senão quem escuta depois é a Sônia. Coitada da Sônia, gente, ela já fica louca aí. Bom, eu vou... A semana passada eu passei muito do seu tranca, depois ele fica bravo. Tá? Então, eu vou postar tudo isso dos orixás no blog. Tudo que a gente falou em programa, eu vou botar alguns detalhes lá, que aí depois vocês vão lendo, aí se ficar alguma dúvida, vocês vão me perguntando, manda um e-mail, tá bom? Perfeito. E lembrando aqui, meu o blog, né, é capitãodaencruzilhada.blogspot.com, é isso, né? Isso. Ok, perfeito. Então, estamos ao vivo, tá? E 10 horas e 7 minutos, vamos para um breve comercial e voltamos já com o seu tranca incorporado. Tá, boa noite, gente. Boa noite, Alan. Até mais. Até já. Você está ouvindo o programa Conversando com seu Tranca. Apresentação da sacerdotisa de Umbanda, Gladys Camorim. Continue conosco. Salve, salve, estamos de volta já com o programa com o seu tranca. Essa música aqui é de abertura do seu tranca, acho que o seu tranca gosta muito dessa música, viu? Essa música... Pois é, já cantei ela. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Ele já cantou, já dançou. Eu tenho certeza disso. E todas as pessoas que estão pela primeira vez, sejam bem-vindos, tá? Para participar do programa, o MSN é conversandocomseutranca@hotmail.com. conversandocomseutranca@hotmail.com. E as perguntas sobre Umbanda, tá? As pessoas estão perguntando que tipo de pergunta, que não é consulta com o Exu, tá? Uma consulta particular, a ideia mesmo é passar para vocês sua doutrina sobre a religião de Umbanda. Seu tranca se dispõe a isso. Estamos ao vivo, 10 horas e 14 minutos. Sônia, boa noite. Oi, boa noite, Alan. Boa noite, ouvintes da rádio. Estamos aqui mais uma segunda-feira para ajudar vocês a tirar as dúvidas
e responder perguntas sobre a religião, gente. Seu Tranca não responde sobre amor, sobre sonho. Amor é com a Dona Maria Padilha, ok? Verdade. Ótimo. Seu Tranca, boa noite. Boa noite, companheiro. Boa noite, gostei da música. Da próxima vez você deixa assim tudo pra mim cantar, tá bom? A música é linda mesmo. Quando seu Tranca... Eu gosto. Vamos deixar, vamos até aumentar um pouquinho pra em homenagem a tudo isso aqui, pra... Isso que eu gosto dessa música. Alma não há. O eixo é Mojubá. Melhor que trancar a rua das almas não há. Essa música é linda mesmo, muito forte. É um ponto de sustentação maravilhoso mesmo, né? Que dá essa estrutura pro seu Tranca trabalhar, maravilhoso. Pronto, Sônia, pronta para repassar as perguntas já? Pode sim, Alan. Deixa eu passar uma aqui. Peraí que eu vou passar. O Paulo, seu Tranca, ele quer saber se tem algum trabalho contra ele. Que ele não tá bem. Então, comece o nome todo para começar. Para mim poder ver se tem algum trabalho contra você. Passe seu nome todo aí, moço. Ok. Aqui, seu Tranca, a Ana Lu, ela faz duas perguntas. Uma pergunta um pouco pessoal, até vou pedir até que a Ana Lu depois encaminhe essa pergunta, Ana Lu, pro e-mail, tá? Conversando com seu tranca@hotmail.com. Mas eu vou de qualquer forma falar da sua pergunta aqui. E uma outra pergunta sobre Umbanda. Ela diz assim: se a linha do cangaço, seu Tranca, responde diretamente para Yansan? Responde sim, tá? Cangaço, baiano, tudo vem lá da Yansan. Tem até uns boiadeiros que vem na linha de Yansan, mas geralmente os boiadeiros pegam muito Xangô, né? Mas a linha do cangaço, que junto com a Bahia, Yansan é a sustentadora deles. Perfeito. Ok, e ela tem uma outra questão aqui, ó. Até vou fazer o seguinte: como é uma questão um pouquinho mais longa, Ana Lu, eu vou pedir para você enviar, como eu disse, tá? Pro e-mail, ou MSN mesmo, conversando com seu tranca@hotmail.com. Se você enviar por e-mail é melhor, que a mãe Gladys depois lê. No seu caso, é bom porque depois ela passa pro seu Tranca com calma para poder, dentro da possibilidade, aí te ajudar, tá? Ok, Sônia, quiser fazer a pergunta? Eu vou só concluir a pergunta daquele rapaz. É Paulo César Caetano, seu Tranca. Então, moço, mas não é porque você tá se sentindo mal que tem demanda contra você. De repente você mesmo é a sua própria demanda, tá? Faz o seguinte, moço, toma uns banhos de descarrego, que isso te ajuda bastante, tá? Mas não fica pondo na cabeça que qualquer coisa que tá passando mal é demanda, que aí acaba virando demanda. Às vezes é o ser humano mesmo que atrai umas coisas que não deveria, devido aos seus pensamentos. Ok. Pode passar uma daí, Alan. Tá. A Rafaela, tá? Ela pergunta sobre a padilha. Ela diz assim: minha padilha me pediu um punhal e que ele fosse colocado dentro da minha tronqueira. Ela pergunta, seu Tranca, para o senhor, para qual finalidade a padilha ou as pombagiras utilizam do punhal, especialmente? Olha, o punhal, moça, tanto para pombagira quanto para Exu, é para cortar coisas. Geralmente ela perde um punhal que seja a ponta de ferro ou de aço. É aço, né? Isso que vocês têm. De aço é para corte, tá? Então toda a demanda que vem, já o punhal ali, aquele elemento já vai pegar para cortar. Por isso que se pede punhal. Ok. Eu vou passar uma aqui, tá, Alan? Bem. A Bárbara tá falando o seguinte, seu Tranca, que ela fez um jogo de búzios com uma mãe de santo de candomblé e ela teve uma surpresa, que ela é filha de Oxaguian com Yansan. Só que Oxaguian é mais influente. Como se trata disso na Umbanda? Então, como você for jogar búzio, é lógico que vai aparecer o orixá do candomblé, tá? Na Umbanda, se você for tratar isso, você vai tratar Oxalá com Yansan, tá? Sem o outro nome. Sem essa coisa de dividir Oxalá velho com Oxalá novo, essas divisões que tem no candomblé que na Umbanda não tem. Na Umbanda tem Oxalá, Oxalá.
Então você vai tratar, se for na Umbanda, ele como Oxalá e ela como Iansã, vai fazer as oferendas e fundamentos da Umbanda, sem problema algum. Mas como você for jogar búzio no Candomblé, é lógico que vai aparecer o orixá do Candomblé. Ok. Perfeito. Posso passar uma, Alan? Pode sim, Sônia. O Eduardo está perguntando que ele anda com muita baixa estima, muito triste, que é para o seu Tranca-Rua ver se fizeram algum trabalho para ele. Eduardo de Oliveira Pinheiro. Então, hoje todo mundo está com mania de trabalho. Então, moço, você está de baixa estima. O que te levou a essa baixa estima? Alguma coisa aconteceu que você não gostou, ou você está chateado com alguma coisa. Então vamos ver isso primeiro, antes de chegar no trabalho. Tá? Vamos ver se aconteceu alguma coisa na tua vida, ou algum sentimento que você caiu nessa baixa estima. Então, antes de pensar no trabalho, toma um banho para levantar essa estima, um banho de hortelã, sabe esses banhos de erva que levanta até o morto? Então, toma um desses banhos, aí depois. Porque quando é uma demanda, a tua vida vira de ponta cabeça. Tá? A tua vida vira o perfeito inferno. Então não é porque baixou a estima ou eu tô com dor nas costas que é demanda. Você tem que entender que vocês mesmos, seres humanos, atraem as coisas. Então não é às vezes que alguém mandou, não, alguém não mandou nada, você mesmo atraiu. Tá? Então tem que ver isso antes. Demanda, a tua vida vira de ponta cabeça. É bem interessante que hoje, né, hoje particularmente, uma coisa que não é normal no programa Conversando com o Seu Tranca é a quantidade de pessoas acreditando que estão sofrendo ataques por demanda, né? Pois é, então deve ter saído alguma coisa aí. Como é que fala? Alguma notícia de demanda, então todo mundo já acha que tem demanda. Não é assim, gente, demanda, ela vai derrubar a tua vida mesmo, vai pôr de ponta cabeça, você vai ter todos os problemas e mais um pouco. Não é só pouquinha coisa, não. Essas pouquinha coisas são energias negativas que a gente vai pegando normal. Vocês andam em tudo quanto é lugar, vocês têm a vida. Então, às vezes é só isso, não é demanda não. Agora, se você põe na cabeça que é demanda, aí a coisa cresce, fica grande. Interessante, assim, se eu trocar essas pessoas que estão enviando, né, os seus depoimentos sobre alguma certa dificuldade que sofreram, que nem a Graça, por exemplo, que mandou pra gente também, ela é de Pernambuco, Caruaru, e diz que esse ano foi horrível pra ela e que ela acha que está sofrendo uma demanda, né? Então, por parecer alguma dificuldade, a pessoa associa com uma demanda, né? Então. Essas pessoas eu posso pedir pra encaminhar pra Mãe Gladys ou... Pode, pede pra encaminhar, porque às vezes não é demanda não, gente. A vida é difícil mesmo. Se fosse fácil, não era pra evolução. Se tudo fosse fácil, como vocês iam evoluir? É difícil, tem que apanhar para aprender, é assim que funciona. Ok. O Felipe está perguntando aqui, Seu Tranca, como funciona aqui em São Paulo, no caso, como que os Exus ganham suas guias imperiais? Bom, nós não temos guia imperial, nós temos guia... É que você deve ser de Candomblé, né, moço? Nós temos guia, tá? Eu vou lá, falo pro meu médium como é que eu quero a minha guia, ele vai fazer a minha guia, eu vou cruzar essa guia e vou trabalhar com ela. É assim que funciona. Ok. Alex, tá? Ele pergunta assim, fui em um terreiro e a mãe de santo me disse que sou médium. Aí ele pergunta, como uma pessoa tem a capacidade de saber se eu tenho um dom ou não, apenas olhando? Então, se a mãe de santo tiver o dom da vidência, ou qualquer outra coisa sensitiva de ouvir, tá? Os guias, algum guia seu pode ter dito para ela, ela pode ter visto ali um guia muito próximo que falou para ela, olha, tá na hora desse garoto aí desenvolver, tá precisando, nós vamos trabalhar. É assim que ela vai saber. Tá? Não é que ela adivinha. Ninguém adivinha nada. Ela simplesmente tem esse dom de vidência ou de audição e esse guia teu passou isso para ela. Ok.
A Isabel quer saber, seu Tranca, como que ela pode saber que tipo de tranca-rua que ela tem? Então, quando ele vier incorporar em você e falar, você vai saber. É assim que você vai saber. Não tem outra forma. Ninguém melhor para falar sobre isso do que ele próprio, né? Do que ele, justamente. É ele que vai falar se ele é tranca-rua, daqui, dali, de lá. É ele que vai dizer para você. Ok. A pergunta da Jane. Ela diz assim, o que posso oferendar para o Exu Maré, o Maré, né? E onde posso arriar essa oferenda? Você pode oferendar ele ou na beira da praia ou perto de água, tá? Ou na cachoeira, vamos depender aí se ele está cruzando o Iemanjá ou se ele está cruzando com o Oxumaré mesmo, Oxumaré. Tá? E a oferenda, moça, é sempre a mesma. Tá? Ele pode acrescentar algumas coisas que ele peça por ele trabalhar nessa linha de água. Tá? Então ele pode acrescentar algumas coisas que outros Exus não acrescentam. Mas você vai oferendar ele em perto de alguma água do mar, onde tem algumas pedras assim. Você vai lá e faz a oferenda para ele. Ok. Ok, perfeito. Sônia, quer passar a pergunta dela? Quero. A Nilza Mara Ferreira, seu Tranca, ela está precisando de um conselho do senhor para abrir os caminhos dela, porque as coisas estão muito enroladas. Não, aí que tá. Vamos cair aí no que vocês ficam falando antes. Abrir os caminhos em quê? Aonde? Como? Você precisa do quê? Você precisa de direção? Será que é abrir caminho mesmo? Será que você está precisando de equilíbrio? Abrir caminho é muito relativo. Se for quer abrir caminho, faz uma oferenda para algum. E se não for isso? Aí você vai falar, trancar a rua, não deu certo, eu fiz para algum, não deu certo. Tá? Então tem que ter... Você tem que saber o que você quer. O que está acontecendo? Você não tá tendo equilíbrio para chegar no teu caminho? Ou... Sabe, as coisas não estão acontecendo, você não consegue fazer as coisas girarem na sua vida. Tá? Para isso que existe aí os fatores dos orixás, para vocês saberem a oferenda certa para fazer. Ou então tu faz uma comida para Exu e vai para ele. Fala, abre meu caminho aí que tá tudo travado, trancado. Vamos ver o que o Exu faz. Perfeito, ok. Quer que eu passe daqui, Sônia? Pode passar. Tá. Só comentando aqui, o Fernando, ele faz uma pergunta sobre como que é o trabalho dos Exus, tá? Então, Fernando, eu recomendo você ouvir todos os programas, tá? Conversando com o seu Tranca, tanto que a gente está hoje, quando estamos ao vivo, quanto os outros que estão disponíveis no YouTube, tá? Busca lá, conversando com o seu Tranca, tudo que o seu Tranca já abordou, fala muito bem sobre a atuação dos Exus dentro da Umbanda, tá bom? Bom, pergunta, seu Tranca, do Gilmar. Ele diz assim, estou fazendo parte de uma gira de Umbanda há 3 meses em uma casa. E a dirigente disse que eu já deveria ter incorporado o meu Exu. Só que não sinto ele próximo agora. Eu sinto nenhuma energia dele. Isso é normal ou teria algum bloqueio comigo? Olha, é 3 meses só, né? Sim. Dependendo do médium, demora um pouco. Mas o dirigente tem que te direcionar nisso, entendeu? O dirigente tem que te passar alguns banhos, o dirigente tem que te passar como você fazer uma pequena firmeza para você ir se adaptando melhor a essa linha. Tá? Então, o dirigente tem que passar isso, tem que direcionar o filho. Para isso o nome dirigente, ele serve para quê? Para dirigir, para direcionar a espiritualidade dos filhos que estão ali à mercê dele. Tá? Então pergunte para o seu dirigente. Tem algum banho, tem alguma coisa que possa melhorar para que eu tenha mais radiação, para que eu tenha mais força nas incorporações? Ela tem que te passar isso. É a função do dirigente. Ok. Perfeito. Sônia, quer passar a pergunta daí? Se não, passo daqui. Passo. O Alexandre está perguntando, seu Tranca, que na Umbanda se faz assentamento de Exu. Isso, só na tronqueira da casa. Tá? A tronqueira da casa tem os assentamentos, tudo direitinho. Agora, os médiums não precisam fazer assentamento, porque eles trabalham na casa. Agora, tem aquele médium que trabalha sozinho, aí ele faz lá a tronqueira dele. Tá? Não é igual o do candomblé, o assentamento? Não. Tem alguns diferenciais, tá?
Mas, geralmente, na Umbanda, o assentamento do Exu está na tronqueira da casa. Senão não segura a casa. Ok, perfeito. Posso passar aqui, Alan? Pode sim, Sônia. A cigana Sarita tá falando o seguinte, que ela tem um Exu Tiriri e ela queria saber o que dar de oferenda a ele. Se o senhor podia indicar alguma coisa, porque ele não vem com frequência. Ai, moça, como ele não vem com frequência e você ainda não sabe muito, faz um padê para ele. Faz um padê de dendê, um padê de pinga, bota as velas lá, não sei, aí você tem que ver com ele se ele gosta de preto ou se ele gosta de preto e vermelha. Tá? Tem tiriri que gosta de preto e vermelho, tem tiriri que gosta só de preto. Tá? Mas um padê, você nunca vai errar com o Exu. Tá? Um belo padê, você nunca erra. Ok, perfeito. Vamos lá, Cleusa, tá? Pergunta dela, ela diz assim. Desculpa, Alan. Sim. Conclui para mim só. O Marcelo tá perguntando o que é uma tronqueira. Ei, companheiros, vocês são umbandistas? Ou mesmo do candomblé? Ou mesmo vocês sabem alguma coisa exatamente de religião? O que é uma tronqueira? Eu venho falando há 1 ano isso. É o ponto de força da casa. É onde fica o Exu guardião e os Exus de trabalho do dirigente. Isso é uma tronqueira. Ela é fechada, ninguém entra lá, só se o dirigente autorizar ou levar lá. Lá é o ponto de força do dirigente e do terreiro que ele leva. Isso é uma tronqueira. E no candomblé, a tronqueira é a mesma coisa, o assentamento, toda casa de candomblé tem lá a sua tronqueira para segurar. Porque quantas 1000 pessoas não entram num terreiro, cada um com um monte de problema diferenciado? Quantos 1000 obsessores não vão junto com uma pessoa, tentando fazer com que ela não vá para que ela se cure? Se você não tiver uma tronqueira na casa, você não segura. E as demandas que vêm dos outros por derrubar o terreiro? Então, terreiro sem tronqueira não é terreiro. Ok. E é uma coisa curiosa isso também, porque se você faz parte de uma casa, acho que mesmo quando você vai visitar, né, por mais que a tronqueira esteja fechada, a gente sabe que a tronqueira está ali, né, por um fato. Sim, ela é visível pelo tamanho, né? É visível. Todo mundo sabe onde tem uma tronqueira. E seu Tranca, por respeito, quando você visita uma casa, você tem que pelo menos ali saudar o Exu da casa, na tronqueira, pelo menos dar um laroê ali, né? Se isso é o respeito de cada um que vai entrar numa casa diferente, você vai lá e cumprimenta a tronqueira, mesmo que você não seja médium na casa. Mas se você é uma pessoa que sabe, você vai e cumprimenta. Que nem se você é médium e você está na casa dos outros, antes de você entrar no solo onde o pessoal está trabalhando, você cumprimenta o chão. Você cumprimenta um em cima, um embaixo, a direita e a esquerda. Isso é respeito com a casa que você está indo. Outra coisa, quando você vai na casa dos outros, você não sai incorporando teus guias. Você só vai incorporar se o guia-chefe da casa falar, olha, incorpora. Tem que ter um respeito com a casa dos outros. Então, cumprimentar a tronqueira, não ficar incorporando, fazendo aquela circo na casa dos outros, é feio também, feio. Você só vai incorporar se o guia-chefe mandar. E não vem falar pra mim, eu não segurei, porque isso não existe. Não existe esse negócio de eu não segurei. Se você é um médium que está bem direcionado, você não tem essa. E os teus guias não vão fazer isso na casa dos outros. Só se for um baderneiro. Mas se for guia mesmo, ele não faz isso na casa dos outros. Então isso tudo vocês têm que aprender. Verdade. Como um bandista, nem só como bandista, mas mesmo que você vá na assistência, você tem que saber que uma tronqueira está ali e deve ser reverenciada, né? Isso é justo, aquilo é um ponto de força da casa. Ok. Alan? Perfeito. Sônia, quer passar a pergunta daí? Passo sim. Seu Tranca, o Vander está falando o seguinte, que a esposa dele vai fazer a cura para Inhansã na Umbanda na próxima semana. E eles gostariam de saber se realmente é necessário sacrificar uma galinha. Olha, moço, Umbanda que é Umbanda não mata galinha. Então é uma Umbanda misturada com candomblé, tá? Se for uma Umbanda misturada com candomblé, vai ter esse tipo de ritual. Não discuto.
Agora, Umbanda não vai matar a galinha. Então, fazer a coroa. Umbanda não faz a coroa de médium. Tá? Faz coisa para Oxalá, faz outro tipo de coisa. Tá? Agora, se você conhece a casa, você respeita a casa, for uma casa boa que você confia, faça, afinal você tá lá. Você tá lá é porque você confia, né? Então... Ok, perfeito. Posso passar daqui, Sônia? Pode ir. A pergunta da Eliane, tá? Ela diz assim, boa noite, seu Tranca, sou filha de Yansan com Ogum. E agora eu venho lhe perguntar sobre o meu Exu que se denomina Tronqueira. Este Exu pode ser da Yansan com Ogum ou não? Ele só falou Tronqueira. Isso. Não viu mais nada. Pelo que ela passou aqui, somente Tronqueira. Tu precisava ver o ponto dele para ver se ele cruza aí com a Yansan, tá? Tronqueira, ele não tá dizendo muita coisa não, da onde ele vem, qual é o orixá que ele tá seguindo. Então ele precisava passar o ponto para você ver nas linhas do ponto se ele tá cruzando com Yansan também. Ok, Sônia, quer que eu passe daqui? Pode passar. Tá, Tony Moreira, tá? Tony Moreira me pede aqui também um banho de limpeza. Acho que o banho tem no blog, não tem? Tem. Tá, então banho, Tony, também você pode buscar no blog capitãodaencruzilhada.blogspot.com. Tá? A pergunta então, deixa eu pegar aqui. Da Marisa. Ela diz assim, já conheço a Umbanda há 1 ano e meio e várias entidades já disseram que os meus estão muito próximos, que já posso fazer oferenda para eles. E se sim, eu posso fazer com bife e outros elementos que só podem... enfim, disseram para ela, seu Tranco, que os guias dela estão próximos e que ela já pode começar a fazer oferenda para eles. E ela está perguntando o que ela faz para eles, né? E a pergunta dela é essa. Então, olha só como as coisas são erradas nesse mundo de vocês. Se eu falar para você que você já pode fazer uma oferenda para os seus guias, e você é nova, eu tenho que te falar quais são as oferendas, não é certo isso? Sim. No mínimo, eu tenho que falar para você, olha, faz lá, bota uma vela, bota um charuto, bota uma pinga. Agora, não posso falar para a moça, olha moça, faz aí uma oferenda, tá bom? Tá. Que oferenda, né? O coitado da criatura que está do outro lado escutando fica com cara de... O que eu faço agora? Não. Quais são os guias que você quer oferendar? Se é Exu, se é Pombagira, faz lá ou uma farofa, ou um padê. Se é que você sabe o que é isso, que pelo jeito você é nova, talvez nem saiba. Você sabe como oferendar, como é que arreia a oferenda. Isso tudo antes de fazer você tem que saber, não é só chegar lá e botar o negócio e falar, ó, tá aqui Exu, tá aqui Pombagira, tá aqui, acabou. Tá? Então a pessoa que te falou isso, você volta lá e fala, então você me explica, detalhe por detalhe de como se oferenda. Porque eu não adivinho. Tá? Ou então você diz pra mim aí qual é os guias que você quer oferendar, que eu te ensino. É interessante que a intenção da pessoa é sempre boa, né? A gente depara com isso, né? A intenção é sempre boa, só que a informação é passada tão de qualquer jeito às vezes, né? Que a pessoa não sabe. Como é que ela vai fazer? Ela é nova, não anda. Verdade. Quer dizer, e aí? Mandaram ela oferendar e ela fica lá. Como é que faz isso? O que eu oferendo? Então, quando você manda alguém oferendar, você tem que ensinar a pessoa a oferendar. Até os médios mais velhos, às vezes, você tem que ensinar. Imagina um novo. Verdade, aí de repente uma coisa dá errado na vida dela por alguma situação e ela diz, olha, eu acho que foi porque eu não fiz a oferenda, né? Justo, ou se fez a oferenda e deu errado, foi porque eu fiz a oferenda, né? Exatamente. Bom, Sônia, você quer passar uma pergunta daí? Passo, Alan. Tá. O Eduardo está querendo saber, seu Tranca, se o senhor pode falar sobre Exu Mirim, que são uma linha muito discriminada na Umbanda. Discriminada por alguns, tá? Mas isso já foi mais discriminada. Hoje tá entrando, o pessoal tá entendendo essa linha, tá aprendendo a trabalhar com eles.
tá? Mas existem ainda alguns que têm uma certa restrição. Não sabe como faz, tá? Mas é uma linha muito boa para desembaraçar a coisa, para desenrolar o que está enrolado, uma linha para trazer também coisas que vocês possam precisar, tá? Mas eu acredito que daqui uns 50, 100 anos já todo mundo trabalhe bem com Exumirim. É pouco isso? É muito aí? Então põe mais. Ok. Vou passar aqui, seu Tranca. O senhor lembra daquela menina que o Caveira passou um banho pra ela? Ei. E ela tá passando pra gente toda semana por semana, cada... Que ela tinha tomado, né? Eu falei pro Caveira sábado. Legal. Então, ela passou aqui bem descrito toda a situação dela. Eu vou ler, seu Tranca, porque assim, eu acho que é importante que a gente tá acompanhando. Tá. Então, assim, trabalhei em uma casa por 4 anos, tá? E durante 7 meses ela trabalhava, ela disse que incorporava, e durante 7 meses durante o sono dela, quando ela dormia, ela ia pra trabalhar espiritualmente, fazer desobsessão, manchar trabalho, é o que ela vivenciava, né? Ela acordava cansada e com dor de cabeça. Hoje ela já não está mais nesse terreiro, e hoje ela passa por um tratamento médico, né, que para tratar especialmente a ansiedade. Provavelmente ela esteja trabalhando ainda na espiritualidade e não está se cuidando mais, né, como estava antes no terreiro. Aí ela diz assim, ela passa todo o relatório dos banhos, né, que o primeiro banho ela pegou no sono rápido, teve a sensação de não sonhar, mas foi um sono leve, teve a impressão de que estava olhando para ela mesma, dormindo. Acordou com bastante dor de cabeça. No segundo banho, ela pegou no sono rápido também, teve a sensação de não sonhar, que ela já estava entrando em conflito com ela aí, né, que ela estava sonhando toda noite com pesadelo e tal. Mas foi um sono leve, acordou diversas vezes, demorando para pegar no sono. E agora no terceiro banho foi igual ao segundo. Aí ela pergunta assim, ela disse que sentiu uma melhora muito significativa e a mente dela está descansando, mas ela pergunta se o senhor acha que ela deve fazer alguma coisa a mais, porque os 3 banhos que a Caveira passou já foi feito. Tá, ele passou 3 banhos, né? 3 banhos e um chá, não foi? Isso, exato, para ela fazer durante 3 semanas. Acho que foi isso. Bom, então teu sono tá melhorando, né? Tá começando, não tá tendo pesadelo. Banho do que ele passou? Não lembro. Teve alguma coisa com anis estrelado, teve... Acho que era o chá, né? Caveira gosta dessas coisas. Olha, agora você faz o seguinte, moça. Você já fez os 3 banhos, tomou um chá, agora tu vai pôr uma vela de 7 dias pro teu anjo da guarda, vai deixar lá, vamos ver como é que vai melhorando isso, porque tem que melhorar mais, tá? Como a gente tá de longe, demora mais um pouco, mas agora tu vai fazer a vela pro anjo da guarda e vamos ver como é que vai andar a tua semana. Bota a vela de 7 dias, porque aí na segunda-feira que vem nós vamos saber como é que andou a tua semana. Tá? Se o Caveira mandou você só tomar 3 banhos, então acabou os banhos, para com os banhos. Vamos ver como é que você vai ficar sem os banhos. Se vai retornar aquilo tudo ou não. Realmente o banho já tirou. Se retornar, nós vamos mudar o banho para tapo mais forte. Agora sim, moça, se você puder fazer uma defumação dentro da tua casa, ajuda bastante. Se você não puder fazer com carvão, aquelas coisas que tem gente na casa que pode não gostar, faz com aqueles, como é que compra aqueles? Olha, o rapaz está falando aqui que... o banho foi de pinhão roxo. Que o banho foi de pinhão roxo. Tá, então parou o banho, tá? Então, se puder fazer... Ela sempre mantém a vela de 7 dias acesa, desde quando ela saiu. Do anjo da guarda? Deve ser, né? Deixa eu responder. Então bate uma defumação dentro da tua casa. E a defumação é feita com o que você faz a defumação? Quais são as ervas que você usa para defumação? Responde aí, vai responder. Ok, e Tá. A vela é do anjo da guarda, tá. Tô melhorando. Agora vamos ver com o que ele faz a defumação. Não, muda tudo. Tá? Tu vai fazer essa defumação,
Porque tu precisa fazer primeiro uma defumação de limpeza, depois essa de assentar as coisas, tá? Tu vai mudar a defumação, tu vai fazer o seguinte. Tu vai pegar arruda, tu vai pegar casca de alho, tu vai pegar mirra, tu vai usar esses 3 elementos na defumação. E vai fazer ela, você sabe fazer, né? De dentro para fora. Roda a casa inteira, roda onde tiver porta fechada, tu abre todas as portas, passa por baixo das coisas, tá? Então você vai passar essa defumação toda. Se você puder fazer essa defumação na terça-feira, é o melhor dia, tá? Se der fazer na terça, é melhor. Se não der, pode fazer outro dia, não tem problema, mas a terça seria melhor. E quando tu fizer essa defumação, tu vai pôr uma vela vermelha para algum, pedindo para esse trono sustentador te orientar na defumação e junto com todos aqueles elementos que estão sendo ativados ali naquele fogo, que ele venha com a sua espada e corte, arranque, aí você vai falando, né, que abranja as paredes, porque parede para juntar essa energia negativa é perfeito. Se tiver alguma parte da casa que tem alguma coisa, como é que chama aqui? Sabe que filtra água? Alguma infiltração de água, alguma coisa, tu conserta o mais rápido possível, tá? Então não deixa nenhum... É umidade. Umidade. Tá? Não deixa nada disso dentro da tua casa. Faz essa defumação, depois tu me fala. Ok, perfeito. Sônia, você quer passar alguma dúvida daí? Passo sim. O rapaz gostaria de saber, seu Tranco Elvis, se é certo o dirigente de uma casa ir fazer limpeza de Exu em outra casa. Como assim? Só se houver necessidade, né? Foi convidado, de repente o outro dirigente chamou para dar uma ajuda. Isso é entre eles. Tá? Não vou dizer que é errado, porque às vezes é uma ajuda, às vezes há essa necessidade. Seu Tranco, o rapaz quer saber se a vela acende antes ou depois. Antes de começar a defumação, antes. Ok. Seu Tranca, tem uma pessoa aqui chamada Priscila Mello. Ela está perguntando qual oferenda que o senhor mais poderia utilizar, aí que ela quer fazer para o senhor. Quais os elementos que ela poderia colocar que mais agrada ao senhor? Se eu for fazer um padê, eu gosto do padê com dendê, tá? Se você for fazer a farofa, eu gosto da farofa com os miúdos do frango. Não gosto da carne na minha farofa. Tá? Então, se você for fazer a farofa, você faz a farofa com bastante pimenta. Aí depois tu vai enfeitar ela toda com rodela de cebola, com pimenta. Tá? E vai cortar 7 limão em cruz sem soltar ele. Tá? Você vai pôr tudo em volta do lado de fora da minha farofa. Aí você pode pôr 7 cravos, que eu também gosto bem. Moeda, eu gosto bastante para trabalhar. Qualquer moeda. Tanto faz, a prateada, dourada, isso eu não faço questão. Mas eu gosto da moeda. Que mais que eu gosto? Gosto de tanta coisa. Eu prefiro na minha oferenda conhaque do que pinga, tá? Mas se o conhaque às vezes fica caro para a pessoa, ela não tá podendo no momento, tu pode pôr a pinga. E a vela eu gosto só da preta, tá? Não gosto de trabalhar muito com a preta e vermelha. E charuto ou cigarro pode pôr. E dentro do cemitério, tá? Fora não, dentro. Se for fazer no cemitério, dentro do cemitério, eu prefiro no cemitério do que na encruza. Ou na estrada também eu pego bem. Ok, Al? Ok, perfeito. Posso passar daqui? Ou você Pode sim, Al. Tá. O André, ele diz o seguinte, ele ficou 12 anos na Umbanda e foi para o Candomblé. E ele tinha 2 Exus, o seu Tiriri e o senhor Caveira. Ele disse que foi feito para Oxum agora, né? Eu acho que no Candomblé. E ele pergunta se esses Exus, se um deles vai sair, né? Porque talvez no Candomblé talvez não se cultue da forma que ele cultuava na Umbanda. O que vai acontecer com esses 2 Exus, na verdade, seu Tranca? Pergunta essa. O que vai acontecer é o seguinte, mudou o método de trabalho, vai mudar também o método de trabalho dos Exu, tá?
Aí que tá, como você deve estar numa umbanda misturada com candomblé, porque você sabe que o candomblé não incorpora, Exu responde no jogo de búzio, um deles vai tomar a frente de trabalho, tá? Mas o método de trabalhar é diferente do que trabalhava na umbanda, você vai sentir essa diferença. Um só vai trabalhar, tá? O outro já não vai trabalhar. Esse negócio de ficar mudando, pulando de galho em galho também não dá certo, né? Por isso que eu falo, antes de entrar na religião, vocês têm que ver se é aquela que vocês querem, se você se sente bem, tá? Se aquela religião te emana amor, confiança. Porque aí depois ficar pulando de galho em galho, aí começa, muda o santo, muda não sei o que lá e fica tudo doido. Então não mude mais, fique onde você tá agora. Ok. Ok, Alan. Perfeito. Sônia, se quiser passar a pergunta. Vou passar. A Karen, seu tranca, ela tá falando que ela tem uma guia que ela recebeu do pai de santo, da casa onde ela frequenta. São 7 contas marrom, 7 verde, uma branca e uma azul. E ele não quis dizer de quem é. Se o senhor pode dizer. Olha, pelas cores que tá dando aí, pode ser de um caboclo, mas cada casa às vezes muda de cor, né? Agora, por que ele não quis dizer? O cara te dá a guia e não diz de quem é? E, sabe, isso não é certo. Mas pela cor aí, marrom, que mais verde, branca, pode ser de um caboclo, sim. Ou algum preto velho, mas não é de esquerda não, essa guia. Ok. Quer que eu passe daqui, Sônia? Passa aqui, Alan. Tá. A Daniela tá perguntando o seguinte, seu tranca, que ela foi em um terreiro onde o baiano é o mentor da casa. E ele disse que ela tem um caboclo chamado Tupinambá. Ela é médium em desenvolvimento e ainda não recebeu o caboclo dela por completo. Que ela é filha de Ogum e Oxum. E também ela tem Oxóssi na linha. É possível uma entidade dar o nome do caboclo antes dele vir? A moça, se o caboclo passou ali para a entidade, pode falar assim, tá? Se ainda não incorpora ele, de repente a entidade falou para você ir tomando mais afinidade, né? Mais coisa, mais confiança, para poder incorporar aquele caboclo. Não é errado, não. Ok. Posso passar daqui, Sônia? Pode, já. O Rodolfo, tá? A pergunta dele é um pouquinho longa. Ele diz assim, tem um pouco tempo de incorporação e o meu baiano veio e começou a dar conselhos para os próprios médiuns da gira. Ele pergunta assim, como que ele sabe se o guia dele é para dar passes? Porque talvez a forma de doutrina da casa, ele acha que ele se refere a isso. Se o guia vai dar passe quando só a babá, a dirigente da casa, determinar, ou guia, qual o momento ideal para o guia começar a dar passe, seu tranca? A pergunta é essa. Então, é quando o dirigente determinar, né? O dirigente sabe aonde você está pronto para ele liberar esse guia para dar passe ou não. Então, o dirigente que, né, vai dizer aí quando é a hora. Geralmente é assim, né? Sim. Agora, se o dirigente liberou o teu baiano para dar, é porque ele acha que esse baiano já está pronto. O baiano não, você, né? Que você já está pronto para. O baiano está pronto. Então, se ela deixou, ou ele, né? É porque você está pronto para isso. Ok, Perfeito. Sônia, se quiser passar perguntas. Passo sim. O Carlos, seu tranca, ele está perguntando o seguinte, que ele está falando que ele é Ogã. Em uma gira de baiano, ele foi informado pelo baiano que era preciso fazer um assentamento de Xangô para ele. Ele gostaria de saber se é necessário, uma vez que ele não incorpora. Então, moço, aí que tá, né? Na Umbanda, não seria necessário você fazer um assentamento de Xangô. Você teria umas outras firmezas que o Ogã tem. Agora, se é um meio a meio, de repente pode existir essa necessidade. Eu não sei o que o guia viu ali, que há essa necessidade. Então você pede mais informação antes de fazer o assentamento. Ok. A pergunta da Fátima agora, tá? Ela diz assim, ela trabalha com uma bombagira chamada Dama de Negro, tá?
Dama de negro. Como é o nome dela, Alan? Fátima é o nome da... Não, o nome da pombagira? Dama de negro. Isso. Ela diz assim, que essa pombagira, ela utiliza uma roupa com pontos luminosos. Eu não sei se ela se refere à roupa física ou à roupa espiritual, se ela visualizou isso. Mas ela diz assim, que essa pombagira utiliza uma roupa com pontos luminosos, bem sofisticada, utiliza uma taça negra tal, e colocou alguns detalhes. Eu gostaria de saber algo sobre essa pombagira, desde que ela não acha nada sobre ela. Então, provavelmente, pelo nome dela, né? A gente deduz que ela vem numa toda a linha de dama da noite, dama, e daí vai para diante. Dama de negro, ela tá aí fazendo um entrecruzamento com o Mulu, né? Tudo que é negro, sombra, essas coisas, a gente pega o Mulu. Ela tem esse entrecruzamento. Agora, se a roupa dela é luminosa, se não é luminosa, isso não importa. Importa é que ela trabalha. Se ela é sofisticada, se ela quer taça preta, de brilhante, aí já é do médium, né? Mas o importante é que quando ela incorporar, ela trabalhe. As pessoas saiam de lá satisfeitas e que ela seja verdadeira no que ela está fazendo. É isso que importa. Quanto à luminosidade, vai ver que é o grau dela, né? Todo Exu tem os seus símbolos. Interessante. E eu acho que ele comentou, assim como outras pessoas sempre comentam, né, sobre... Eu não acho a imagem da minha entidade, e ela é totalmente diferente da minha imagem. Eu acho que as pessoas criam em cima da imagem que vende na loja, religiosos, né, Sotranca, a imagem daquele que seria o seu Exu, né? É que tem que ser aquele que tá lá, né? Tem que ser... Não é bem assim, né? As pombagiras não parecem roupa como é mostrado nessas imagens que tem por aí, né? Nem o Exu tem rabo. Eu não tenho rabo. E nem pé de bode, nem chifre. Ok, bacana. Sônia, se quiser passar uma pergunta. Passo. A Tayana está perguntando o seguinte, seu Tranca, se tem diferença entre Maria Padilha da Encruzilhada e Maria Padilha das 7 Encruzilhadas? Tem o modo de trabalhar delas, o trono sustentador delas é diferente. A Maria Padilha das 7 Encruzilhadas, ela também trabalha numa linha de Oxalá, o que a da Encruzilhada não, tá? Ok. Pergunta do Aldrin, é o nome dele, tá? Pergunta o seguinte: ando sentindo gosto e cheiro de cigarro, charuto e bebidas. Ele diz que quase todas as noites ele sonha que está incorporado e acorda com o cheiro e o gosto dos elementos usados e muita dor de cabeça. Ele pede um conselho, o que seria isso? Amor, você parou de trabalhar, você era médium e parou, o que aconteceu aí para estar isso tudo te atormentando, né? Tá na tua cabeça ali atormentando, tá? Diz aí pra gente, você era médium, você parou, o que aconteceu? A gente ter uma ideia do que tá acontecendo para poder, porque é assim, ó, quando acontece esse tipo de coisa, tanto pode ser algum guia seu que possa estar ali tentando te empurrar de novo para o caminho da evolução, como pode ser um safado que está te enrolando, tá? Então eu precisaria de um pouco mais de detalhes para mim poder te falar alguma coisa mais concreta, tá certo? Pra gente ver o que é, se é realmente teu guia que está querendo que você volte para o caminho evolutivo ou se é algum pilantra que está tentando fazer uma sacanagem com você. Ok, perfeito. A Sônia, quer passar a pergunta daí? Eu vou passar uma pergunta aqui, ela é um pouco longa, tá, seu Tranca? Vou ver se eu vou conseguir passar pro senhor. É o Zeca, seu Tranca, ele tá perguntando, tá falando o seguinte, que ele tá passando por uma fase muito difícil esse ano, inclusive nesse momento. Ele queria saber se é por conta do terreiro que ele frequentava e por conta da troca que ele tá querendo fazer no terreiro, na assistência. E falando nesse ano, que ele vê e escuta de forma geral que está difícil para todo mundo. Ele queria saber o que aconteceu esse ano e se o senhor poderia dizer quem que regeu o ano. E se dessas energias pesadas desse ano. Padê, você vai fazer esse padê para quem, Zeca? Você pode fazer padê de água, você pode fazer padê de pinga, você pode fazer padê de pimenta, você pode fazer padê de dendê.
Você pode fazer padê de mel, tem vários, né? Qual a finalidade, o que você queria nisso? Quem regeu esse ano foi Ansan e Obaluaê. Tá? Por isso, essa não é energia pesada, é a limpeza do ser humano, né? Obaluaê é a evolução e a direção. Então acaba tornando pesado quem tem que ser pesado, né? Então, vamos pôr assim, limpeza fica mais bonita. Agora, o que eu não entendi foi, assim, como essa troca que você está falando aí, de assistência, como é? Você é médio, você é assistente. Você ia na assistência daquela gira e quer mudar para uma outra assistência. É isso? Pelo que dá pra ver, ele está indo na assistência de um centro e ele quer trocar. Na assistência. Eu não vou poder responder aí. Para não poder entender o que você quer trocar de assistência que eu não entendi. Ele frequentava e assistia. Uma casa mais com o tempo, eu tô trocando de terreno. Ele quer trocar de... Você quer trocar de terreiro. E você quer saber se é por isso que a tua vida está enrolada, tá? Não, você não saiu tranquilamente do terreiro, porque às vezes vocês saem do terreiro e briga com o dirigente. Eu escuto aqui muito dessas coisas. Ele ficava longe da casa dele, agora ele está frequentando um pé. Entende? E aí o dirigente ficou bravo, mas não, né? Você não era médium, você era da assistência, não tem por que o dirigente ficar bravo com você. Acredito eu, né? Não, ele brigou com o dirigente. Brigou com o dirigente? Não. Eu achava que era meio fraco também. Então não, o problema não é aí do terreiro, não, moço. Vai nesse novo que você está indo, conversa lá com os guias, fala o que está acontecendo para eles te passarem. Ou, às vezes só um banho resolve, às vezes precisa de uma oferendazinha. Tá? Então, às vezes é só isso e tua vida caminha. Ok. Pode passar daí, Tá. A Fátima está perguntando sobre o seguinte. Como é na espiritualidade, como tratar, na verdade, uma situação em que o consulente, quando vai para uma casa de umbanda se consultar com guia, ele pode escolher os seus guias. Qual seria o correto? Distribuir senha, né? Ou o consulente escolhe com quem ele quer se consultar? Olha, eu acho que o certo é distribuir senha, porque se todos os médios estão ali na gira, agora eu falo para vocês sempre assim, tá? Quero crer, porque eu já ouvi muita coisa que eu não queria crer. Então eu quero crer que quando os médios que estão na gira atendendo já passaram por todo um processo, né? Tá todo mundo no mesmo nível, o dirigente já sabe de tudo que acontece ali. Então não tem por que escolher. Tá? Todo mundo é igual. Todos os médios são iguais. É assim que tem que ser. Tá? Porque se você deixar todo mundo só quer falar com o dirigente. E tem médium tão bom quanto o dirigente ali dentro. Então eu acho que se os médios que estão naquela gira já são médios preparados, prontos para dar consulta, qualquer um deles serve para te orientar. Então eu acho que esse negócio de senha é o correto. Até para não entrar em conflito aí com o ego do médium, que de repente esteja atendendo mais pessoas e, né, que esteja fazendo alguma coisa ali, né, seu Tran? O dirigente tem que saber dividir isso, senão dá confusão dentro do terreiro. Sabe que terreiro para dar confusão é rapidinho, né? Não precisa nem de esforço, né? Não. Qualquer olhadinha eu já sou melhor que o outro. Então tem que ter uma certa rédea dentro do terreiro, senão vira uma bagunça louca. Verdade. Dá tempo de passar mais uma pergunta, Sônia? Olha, eu vou passar a última aqui. Eu passo a última daqui, seu Tranca tá falando que você passa a última daí, ok? Ok, perfeito. Então vou passar. A Ana Maria, seu Tranca, ela tá perguntando o seguinte. Se uma pessoa que era da religião trabalhava e saiu, se ela pode ser cobrada pelas entidades a voltar a trabalhar com eles. Ou eles respeitam o livre-arbítrio das pessoas e deixam que elas sigam outros caminhos.
por sinal. Esse não muito bom, por sinal, é a verdade. Mas eles respeitam o seu livre-arbítrio, sim. Agora, o não muito bom, por sinal, aí você sabe que a consequência vem, né? Aí é por ela. Aí é por você, mas eles respeitam o seu livre-arbítrio, sim. Ok. Ok, Alan? Perfeito. A última pergunta é o seguinte: se uma médium, seu Tranca, pode ter duas pombagiras de trabalho, ter duas entidades que trabalham na mesma linha dentro de uma casa de Umbanda? Na mesma médium, você está falando? A mesma médium. A mesma médium, duas pombagiras na mesma linha? Não, por exemplo, não, digo assim, eu que me confundi. Se uma médium pode ter duas pombagiras de trabalho, por exemplo. Pode, mas sempre tem uma que vai trabalhar, que vai ser aquela que veio já determinada, porque ela tem essa missão para ela evoluir, então ela vai trabalhar mais, tá? Duas de trabalho é mais difícil, porque fica confuso para o médium e para as pessoas que se consultam com o médium, tá? Por isso que existe essa regrinha de quem é de trabalho, quem vem de vez em quando, vem de vez em quando. Tá? Por quê? Porque aquele que está trabalhando, ele está precisando passar por isso para que ele evolua e vá embora. Agora, não é impossível. Tá? Agora, uma vai sempre trabalhar mais que a outra. Porque trabalho mesmo é sempre uma. Ok. Bom, então acho que ficou como essa última pergunta. Eu vou pedir todas as dúvidas que não foram respondidas. Alan, pera só um pouquinho que você tem que responder só uma perguntinha aqui. Espera um pouquinho. Oi, é o Elzio. Ele quer perguntar o seguinte: se pode acontecer de incorporar dormindo, se é normal ou anormal? Não, moço, isso é anormal. Aí nós já estamos entrando num problema de animismo, tá? Então, não é normal. Ninguém incorpora dormindo. Agora sim, Alan. Ok. A gente agradece toda a presença de todos e que a todas as participações que não foram respondidas, as perguntas, os comentários, elogios, agradecimentos, eu vou pedir que vocês encaminhem para o e-mail ou MSN, conversandocomseutranca@hotmail.com, para que a Mãe Gladys Camorim veja com calma, né, e possa, dentro da possibilidade, analisar o seu caso aí. Tá? Bom, eu acho que, Sônia, ficamos por aqui, né? Por hoje sim, né, Alan? Ficaram algumas perguntas aqui por responder, mas a Mãe Gladys vai responder assim que possível todas as perguntas que ficaram aqui, ok? Perfeito. Obrigado, Sônia. Obrigado você, Alan. Obrigado, ouvintes da rádio. Tranca, se o senhor quiser encerrar, por favor, a gente agradece novamente a oportunidade. Boa noite a todos e continuo falando, prestem atenção onde vocês vão, prestem atenção no que vocês fazem, prestem atenção, perguntem, não deixem de perguntar, tá? Façam isso. Boa noite. Rádio Toque Zero Onda, a melhor sintonia afro.